Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, iniciamos um capítulo novo, vamos estudar conosco. Agradecemos, Senhor, as boas novas. Agradecemos as muitas oportunidades e pedimos, auxilia-nos nesta quarta-feira com o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desencarne, desenlace e desembaraço. Que assim seja, graças a Deus. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostariam que fosse. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Que assim seja. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão, que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade, que traz harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na filosofia espírita, é um conjunto de obras, é volume 6, capítulo 39, Lembranças, é a questão 294, comentada pelo espírito Miramês. Assim a gente segue para o nosso quadro, nosso comportamento, compartimentos nossos. 3 tiras, uma conversa. Não consigo me calar. Certo ou errado, falo por tudo e por todos. Vivo me prejudicando, mas não consigo. A gente tem esses períodos com algumas coisas que gritam, que são fortes, e a gente quer mudar, mas não tem ali saída, a gente não vê saída. Quando a gente menos espera, está fazendo a mesma coisa. Depois que faz essa mesma coisa, a gente entra num processo de remorso, entra num processo de não acolhimento, mas a gente se prepara e quando vai de novo para uma situação semelhante, a gente faz exatamente a mesma coisa de antes. A gente precisa lembrar que remorso não é arrependimento. Remorso sou eu reconhecer o erro e não fazer nada em relação a ele para mudar. Arrependimento é quando eu mudo completamente. Então, eu reconheço o erro e decido não mais errar. Então, eu paro com aquilo. Quando o assunto é falar demais, é preciso um exercício muito grande. Se você não consegue calar, começa em pequenas coisas, em poucas situações, a calar.
Com esse exercício constante, você vai atingir a naturalidade. Então, começa com uma coisa forçada até que vira uma coisa natural. Emmanuel nos ensinava muito isso. Você tem que ir de passo a passo, se levando a fazer aquilo, e depois, passo a passo, aquilo vai ficando enraizado e cada vez vai ficando mais fácil. Então não diz eu não consigo, se acolhe e diz, olha, eu vou começar a mudar isso, eu vou começar com os pequenos exercícios, eu vou calar aqui, vou calar ali e vamos ver o que dá. Certo ou errado, falo por tudo e por todos. Isso é outra coisa que a gente precisa muito exercitar. Vivo me prejudicando, mas não consigo mudar. Joana de Ângeles nos ensina que a vontade é uma ferramenta muito poderosa. Aí a pergunta é: vivo me prejudicando, mas não consigo mudar, não consegue ou não quer? Ah, Derlei, mas se eu vim aqui, se eu estou procurando, é claro que eu quero. Remorso, arrependimento. De repente, você já tem consciência de que falar demais é um problema, mas você ainda não tem a consciência necessária para dizer: eu não vou falar demais, eu vou começar a ouvir, eu vou começar a centrar. É usar-se aí de técnicas para realmente ficar calado. Pouco a pouco você vai aprendendo, de pouco a pouco você vai chegando lá. E de pouco a pouco, por favor, não deixa de vigiar e orar. Isso é extremamente importante, como também é muito importante não desistir de você. Você é o ponto mais especial, mais preciso da tua trajetória, então você precisa não abrir mão de você. Pensa nisso. A gente chega aos nossos lembretes, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional tem transmissões de segunda a sexta, segunda, quarta e sexta ao vivo, segunda, Livro dos Médiuns, quarta, Livro dos Espíritos, sexta, Evangelho segundo o Espiritismo. Às terças, até o final do ano, a gente tem o básico do Espiritismo, e teremos às quintas leitura da vez. Estamos lá com o livro Convites à Vida de Joana de Ângeles. Lembrando que ao vivo, às segundas-feiras, a gente já está no capítulo 30 e lá vai coisa. Mas na reprodução, não, como é que chama? Na derivação, nós estamos ainda no capítulo 20 e pouco, então você tem a oportunidade de acompanhar os dois. Inclusive, na derivação, se você quiser, você pode maratonar, você pode ouvir ou ler mais de um, porque a gente fez de um jeito em que você pudesse ouvir, só ouvir, ler, só ler, ou fazer um combinado dos dois. A gente sempre faz essas transmissões pelo YouTube, e sempre, na medida do possível, às 19 horas. A gente está pensando em mudar esse horário, está confuso para a gente, e a gente agradece imensamente se você, do outro lado, nos der um feedback nesse sentido, porque até então a nossa ideia é mudar o estudo para as 8 horas, empurrar ali uma horinha para ver se, um, atinge mais pessoas, dois, se fica mais fácil para vocês e para a gente. Eventualmente, a gente replicava esse estudo no Facebook e volta a replicar em 2025. Lembrando que a gente lá replicava nos mesmos dias, porém, ao vivo era a questão X e gravado no Facebook era a questão da semana passada. E assim a gente ia, né? O Facebook fica com uma semana de atraso para dar tempo de fazer o download, preparar e fazer o upload lá no Facebook. A gente voltou a colocar tiras no Instagram e agradece imensamente. A gente não tem como dar boa noite ao pessoal porque nós estamos gravando, nós deixamos tudo pronto para ser colocado nos dias corretos. Na medida do possível, a gente vai acompanhar pelo chat, porque o compromisso ele é mais durante o dia, é mais durante a noite.
Então, aquele horário ali do estudo, bem provavelmente, ou a gente está indo de um para o outro, ou está ali liberado. Então, a gente vai, na medida do possível, tentar acompanhar no chat. Assim sendo, a gente vai para a nossa questão de hoje, que é um capítulo novo. Nesse capítulo novo, a gente vai trazer da parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Esse capítulo, ele vai da questão 149 até a questão 165. Serão 17 semanas de estudos e hoje a gente começa a primeira. A gente, então, começa o estudo 11 de dezembro e vai até 23 de março. A gente espera que consiga dar conta e fazer um estudo ali satisfatório para todos, né? Já que o Livro dos Espíritos, sem dúvida alguma, é o nosso estudo aí que mais atrai pessoas, é o estudo que mais acontece. Eu não sei por quê, mas aqui entrou errado. Então a gente veio aqui corrigir e já está voltando para dar sequência. Então tá lá, a gente voltou, já corrigimos o dezembro lá embaixo. E a gente vai ter nesse capítulo 3, a gente vai ter só 3 partes. Então ele foi feito em 3 temas e a gente não tem aqui, a gente não botou a quantidade de itens, né? A primeira parte vai ser a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Eu vou. O ano também, a Silvia estava falando que o ano. Mandou mensagem dizendo que o ano também está errado. Deve ser aqui. Exatamente. A gente começou o estudo 11 de dezembro de 2024 e vai com o estudo até 23 de março de 2025. É impressionante o primeiro estudo, a gente se perde um pouco, a gente nessa maratona de gravações, né? O primeiro estudo de todos os estudos, então a gente gravou primeiro o livro dos médiuns, que a gente nem falou lá na apresentação, que é segunda livro dos médiuns, quarta livro dos espíritos e sexta evangelho segundo o espiritismo. Então, a gente gravou todo o livro dos médiuns, depois gravou todo o evangelho e agora a gente vai gravar todo o livro dos espíritos até o final do ano. E todas as vezes a gente chega nessa coisa de a primeira a gente tem que fazer alguns ajustes, a gente tem que preparar algumas coisas. Mas vamos lá. No item 1, no item não, no grupo 1, a gente vai ter a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. No grupo 2, nós teremos separação da alma e do corpo. E no grupo 3, perturbação que se segue à morte. A gente começa, então, com o grupo 1, a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. A letra aqui, para mim, ficou maravilhosa, mas para vocês ela está um pouco distorcida. A gente vai mudar para o próximo estudo. Esse alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, vai da questão 149 até a questão 165. Portanto, vão ser 17 semanas de estudos e nós chegamos aqui na primeira semana de estudo. Mas tem um equívoco aí. Com certeza tem um equívoco. Deixa só eu fazer uma breve conferência e já volto, Kardecpedia. Esse vai da 149 até a 153. Deixa a gente já arrumar aqui. Cento e quarenta e nove, 153, portanto, serão
Serão 5 semanas de estudos, né? A gente aqui precisa, então, corrigir. É na hora do preparo dos estudos a gente se perde um pouco, né? Vamos lá. Então a gente já corrigiu, né? A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Vai da questão 149 até a questão 153. Serão 5 semanas nesse episódio e a gente hoje começa a primeira semana. A gente, como não tem ligação da primeira pergunta com as outras, a gente coloca sempre a pergunta anterior meio que ali no limbo, a gente não coloca. A gente está falando aí da questão 149, em que Kardec pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? Quer dizer, o que acontece com a alma na hora que morre o corpo físico? E aí os espíritos voltam a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então acabou o corpo, faleceu o corpo, vai o espírito de volta, né? Porque aqui parece que o corpo se transforma em espírito, só que não. O corpo ele é uma couraça para o espírito, é uma maneira que o espírito tem para interagir neste plano de atuação. Então, no plano terrestre, ele precisa de um corpo, então ele vai no corpo. Quando esse corpo que tem validade acaba, o espírito volta então para a pátria espiritual, ele volta lá para o mundo dos espíritos. E aí talvez você não esteja muito satisfeito com essa explicação e me pergunte: Aderlei, vamos ao Miramês? Vamos ao Miramês. Nós estamos falando um livro dos espíritos comentado pelo espírito Miramês. Foi trazido todo esse trabalho pelo médium João Nunes Maia. Estamos falando da Filosofia Espírita, volume 3, capítulo 47, questão 149, comentada: o espírito depois da morte. A alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade em contínuo aprendizado e, ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. A gente, dado o nosso nível, a gente tem muita dificuldade de entender, e aqui é um mundo de provas e expiações. A gente vem para ser testado, vem para ser provado, vem para expiar. A gente vem para trocar, vem para crescer, vem para aprender, vem para possibilitar o aprendizado do outro. A gente vem para cá para aprender e desenvolver o que a gente já tem de pouco, mas para aprender o amor. Não o amor vulgar e cheio de falhas que a gente pratica, mas o amor de Deus, que é aquele amor puro, é aquele amor em que o certo é certo, o errado é errado. A gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. Uma vez que a gente venha para tudo isso, a gente acaba, e era isso que eu estava falando lá atrás, a gente acaba acreditando que o plano terrestre é mais importante que o plano espiritual. A gente aqui dá um imenso valor à matéria, a gente dá um imenso valor ao material, a gente pensa muito em ter. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. A gente pensa muito em julgar para condenar. E o que Miramês nos traz aqui é que a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que trabalhar duro aqui para então, na erraticidade, ter de fato a nossa recompensa. A carne é uma bênção de Deus que nos compete aproveitar como sendo experiências valiosas. Quem despreza essa oportunidade no mundo é tomado de arrependimento constrangedor e busca sua volta nas lides humanas com redobrados deveres para aliviar o fardo, a vida. Aderlei, mas se eu estou muito tranquilo com tudo, se eu estou muito bem com tudo, por que então eu vou ficar constrangido? Não faz muito sentido. Você consegue explicar? A gente tenta.
a gente tenta. Essa questão do constrangimento, ela vem quando desperta em mim a consciência do quanto eu errei. Então, eu vou lá, eu crio meus filhos com uma dedicação imensa. Eu não vacilo, eu não alivio, eu os crio para a vida e tenho certeza que eu estou fazendo sucesso. Só que quando os meus filhos crescem, eu vejo um sem fim de falhas. E nessas falhas que eu vejo, eu reconheço a minha incompetência, a incompetência da educação que eu dei para esse filho. Nessa hora, me pesa a consciência, dizendo: puxa vida, se eu pudesse, eu arrumaria isso. Se eu pudesse, eu repararia isso. Se eu pudesse, eu faria diferente, né? Então, quando eu estou lá numa idade X, numa situação Y, alguém me pede uma casa e eu vendo a casa a troco de banana, sabendo que essa pessoa não precisa, mas alguma coisa me toca e eu vendo. Chega lá na frente, eu olho e digo: olha, aquela casinha está fazendo falta, eu fiz um negócio errado, eu tinha que fazer diferente, tinha que ser diferente. Até aí a gente vai. Então, a gente precisa ter consciência de que nós temos hoje e amanhã para buscar o acerto. Ontem já foi, e se a gente usou a faculdade da colheita, a gente vai precisar da semeadura, a gente vai precisar colher, não tem como. E se comparando com a eternidade da alma, o corpo humano é uma prisão-escola, onde as faculdades estão abafadas, se não oprimidas, dependendo de esforço próprio para que se inicie a libertação na luz do tempo e nas bênçãos de Deus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é para nós outros, encarnados e desencarnados, um código que favorece a iluminação dos nossos sentimentos. Mas, para tanto, devemos procurar essa melhoria. A nossa parte temos de fazê-la e, para exemplo, podemos observar a vida de Jesus na subida do Calvário, vencendo todos os obstáculos e vivenciando tudo o que faltou aos homens. A gente fala muito em resiliência, né? A gente fala muito em cuidar dessa questão, né? De aceitar o que nos vem, sem, no entanto, ficar naquele conformismo de que, olha, está tudo certo, a gente pode buscar mudanças, a gente pode buscar melhoras, sim, desde que a gente tenha consciência de que aquilo é resultado do que plantamos em algum momento. Se não for resultado do que eu plantei, vai ser, então, uma possibilidade de crescimento. Então, eu não plantei nada lá atrás, eu não fiz nada para colher aquilo, mas para que eu desenvolva, para que eu evolua, para que eu cresça. Eu preciso, então, chegar àquilo. Devemos estudar a questão das vidas sucessivas, que é uma lei em todos os mundos, um processo de elevação dos espíritos. Tudo existe para o nosso bem, esperando que busquemos conhecimentos no avanço da nossa libertação. O espírito encarnado deve meditar sempre que possa no mundo espiritual, nas comunicações dos espíritos com os homens e na reencarnação, pois o estudo dessa filosofia grandiosa irá abrindo caminhos para novos conhecimentos. A gente, muitas vezes, a gente olha e diz: mas, gente, para que estudar tanto? Porque o kardecismo é muito estudo, é muita leitura. Se você encontrou o Espiritismo, codificado por Kardec, muito estudo, muita leitura, e encontrou só isso, você está no lugar errado. Você está equivocado. O intuito desses estudos
é trazer à baila a reflexão acerca de quem eu sou, em qual estágio eu estou e o que posso fazer para me conhecer ainda mais e, com isso, conseguir me auxiliar na mudança para melhor. Então, está longe do espiritismo ser uma coisa só estudo. E está muito perto do espiritismo ser uma religião acolhedora, uma religião que espera que o outro chegue e, de pouco a pouco, ele vai conhecendo a si mesmo e vai promovendo a mudança em si, já que a mudança em si reflete na sociedade como um todo. A esperança irá tomando de mansinho seu coração, dotando a inteligência de maiores poderes para suportar os entraves da vida e renovando forças para vencer todos os problemas. Aprenderá, assim, como conservar a alegria em todos os momentos, por saber que sempre está cercado de espíritos compatíveis com os seus pensamentos. E aqui vale o contrário, né? Então, se eu penso só coisas ruins, eu vou estar cercado de espíritos compatíveis, espíritos que também pensam e acreditam nas coisas ruins. Eu preciso focar a minha mente no bem para me melhorar cada vez mais, para me melhorar na medida do possível. Atraímos pelo que somos, as nossas companhias espirituais são de acordo com os nossos sentimentos. Porém, a misericórdia de Deus nos favorece com a presença dos anjos, mesmo vivendo na inferioridade, para despertar os nossos próprios valores. E aqui a gente tem uma outra dificuldade. Como eu ainda sofro de egoísmo e de orgulho, a tendência sou eu acreditar que eu sou não somente melhor que o outro, mas que eu também sou mais abençoado que o outro. Eu ignoro completamente moral e inteligência, que deveria ser o foco, foco no material e digo, olha, eu sou abençoado por Deus e você não é. A gente esquece que Deus é Pai de todos, Deus cuida de todos, Deus abençoa a todos, inclusive enviando anjos para auxiliar a todos. Quando eu tenho essa consciência de que Deus ajuda a todos, olha, eu tiro um peso enorme das minhas costas e tudo fica muito mais leve, porque eu olho no meu derredor e digo: Deus está ali, Deus está aqui, Deus está acolá, Deus, 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 Deus. E eu vou de pouco a pouco amando a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o próximo como a mim mesmo. Sendo assim, cabe-nos reconhecer que Deus é Pai de amor, começando a atender aos chamados da consciência divina para acendermos a luz dentro de nós pelos processos de uma vida reta em caminhos favoráveis, onde Jesus está sempre nos dando as mãos e nos ensinando como caminhar. Desta maneira, quando chega o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado para tal evento, com serenidade e esperança, e preparado igualmente para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias para a sua felicidade. Jesus, então, nos ensina que a gente precisa amar o pecador, não pecar. Mas, Aderlei, aquele que mata vai ter chance também de ter serenidade, de voltar. A gente não passa por um ponto extremamente importante. Aquele que mata tem real consciência, não é real consciência de que ele está matando, ele sabe que ele está matando, ele quis matar, mas ele tem real consciência do que ele fez a este espírito quando ele matou o seu corpo. Ele tem consciência do que ele fez à família encarnada desse espírito quando ele extermina o seu corpo. Então, é exatamente isso. Se ele não tem consciência, como vai se fazer a cobrança dele? Então, primeiro você tem que gerar a consciência, isso é metodologia divina e é uma metodologia extremamente perfeita. Primeiro eu gero a consciência,
desperto a consciência, trago junto a essa consciência o bem que eu puder, o amor que eu puder, e aí sim, eu deixo a pessoa estar preparada para o desencarne. Eu deixo a pessoa estar preparada para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias. Ou por obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, conversando com um amigo, acaba sendo levado para um local que parece ser, dentro da colônia espiritual, acaba sendo levado para um local que parece ser uma igreja. Chegando neste local, ele vê acabando a missa e vê o pessoal saindo da igreja. E aí ele dá de cara com duas amigas do plano corpóreo. Ô, Manuel, você por aqui? É, eu estou por aqui. E vocês também? É, pois é, a gente está por aqui. Acabamos de ver uma missa muito boa e tal. E aí, Manuel meio que vê a serenidade tão grande nelas que ele pergunta: vocês têm consciência de onde vocês estão? E elas dizem: temos, nós estamos no purgatório. E devo lhe dizer, o purgatório é muito melhor do que pensamos. É muito melhor do que pensávamos. O purgatório é muito. Lembrando que o que a católica chama de purgatório, nós chamamos de umbral. Então, você estar na colônia espiritual, você já passou pelo umbral. Então, aqueles espíritos já tinham passado. E estavam serenos, e estavam tranquilos. Nosso lar, uma ex-paciente do André Luiz, do doutor André Luiz, o reencontra em nosso lar. Ela está sozinha, ela está solitária, ela está cabisbaixa e triste. Em verdade, ela espera o marido e ela tem muita alegria nesse fato. Ela espera para o marido chegar. Quando chega uma leva de desencarnados, que deveria chegar junto com o marido dela, ela descobre que o marido não veio. E bem provavelmente ele foi para as trevas. Ela chora copiosamente, né? E o que ela vai poder fazer dali para frente é trabalhar para auxiliar esse marido, porque ele não teve a serenidade, ele acabou se deixando levar. O próprio pai do André Luiz é mantido refém de três entidades, três pessoas, que foram mulheres dele aqui na crosta terrestre, foram amantes dele na crosta terrestre. E agora elas bagunçam a cabeça dele. A mãe já se elevou, André Luiz já se elevou, e o pai está preso nas trevas, sendo refém dessas três entidades. Busca a tua felicidade. Trabalha em cima da tua felicidade. Faça com que a sua felicidade aconteça. E, acima disso, para ter essa felicidade, se permita enxergar o mundo sem lentes cor-de-rosa. Enxerga o mundo como algo muito bom, como algo positivo, mas você não é daqui. Você é de lá e precisa de serenidade para voltar para lá. Neste clima de confiança em Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender os desígnios dos céus, tornando-nos luz, que possamos iluminar aonde quer que fomos, servindo de instrumento para animar, ajudar a servir nossos irmãos que sofrem os desgastes da ignorância. Gente, é muito desgaste essa tal de ignorância, muito complicada essa questão da ignorância. A gente precisa, na medida do possível, auxiliar aquele, mas a gente precisa, acima de tudo isso, auxiliar a nós mesmos. A gente precisa ter consciência de que pode ser que estejamos passando por um processo de pseudo-inteligência. A gente acredita que sabe, a gente acredita que consegue, quando na realidade a gente está com uma ideia ali equivocada acerca daquilo. Senhores, é isso. A gente conseguiu estudar. A gente, assim sendo, vai para uma breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau.
Pedimos, Senhor, por nossos rios, nossos mares, nossas montanhas. Pedimos por nossas crianças, nossos idosos. Pedimos por nosso planeta e tudo que nele está. Pedimos igualmente pelo enfermo, pelo encarcerado, por aquele que se vê confuso, aflito e perdido. Pedimos pelo órfão, pela mãe solteira, pelo pai solteiro. Pedimos por todos aqueles que passam provas e expiações e que nem sempre têm consciência de que assim o fazem. Que eles possam se ajustar, que eles possam se acertar e que possamos, de pouco a pouco, evoluir. E assim seja, graças a Deus. Bom, senhores, gratíssimo. E até sexta-feira, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho. Gente, a gente espera encontrar todos na sexta-feira. Espera que todos estejam aí firme e forte, que estejam tranquilos, que estejam seguros acerca do caminho que nós escolhemos e que consigamos cada vez mais trilhar esses caminhos com paz, com alegria, com serenidade. A gente precisa voltar aqui para essa janela para poder dar tchau ao pessoal. Gente, gratíssimo.